agradecemos por esse tempo aqui. Amém. Queremos estar aqui como um vaso vazio. Amém. Para que o Senhor nos enche, Senhor. Amém. Queremos reservar esse tempo. Sim. Focando na tua pessoa. Amém. Livra-nos de todo pensamento que nos distrai, Senhor. De todo cansaço. Enche-nos contigo, mesmo. Amém. Com misericórdia nos alcance. Amém. Fale a cada um de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Te amamos. Amém. Uma fonte viva. Amém. Venha nos encher. Amém. Faça-nos. Amém. Aleluia. Que hino maravilhoso. Amém. Irmãos, essa mensagem ela tem 9 pontos. Mas é necessário contextualizar esses 9 pontos. Então nós vamos falar um pouco antes de entrarmos nesses pontos. Eu sugiro que os irmãos abram na apostila no último ponto. E aí embaixo dele comecem a anotar alguns versículos e notas que vamos recomendar. Não poderemos ver todos, mas encorajo os santos a anotarem esses versículos, essas notas, e leiam depois isso, para que possam compreender melhor o que queremos falar nessa noite. Então não vamos usar essa parte inicial agora do esboço, então usem a parte ou a contracapa da primeira parte, ou no final, e façam as anotações desses versículos e notas de rodapé que vamos recomendar aos santos. Amém? Nós estamos aqui porque decidimos vir a Garanhuns, planejamos, nos preparamos e nos deslocamos para cá. Mas suponha que eu tenha feito todo esse planejamento, todo esse arranjo, e na hora de sair de casa o meu corpo fala, não vou sair daqui não. Está tudo muito bom, a minha pessoa quer ir, mas o meu corpo não corresponde ao que a minha pessoa quer fazer. Essas mensagens falam de tomarmos Cristo como a nossa pessoa, para a igreja como novo homem. O Senhor precisa de um corpo para se mover nessa terra, que corresponda ao Senhor. Ele precisa de membros que, coordenados, juntos, se tornam um corpo. E que esse corpo seja a sua expressão, realize a sua vontade, vá aonde o Senhor quer ir, se mova como o Senhor quer se mover. Então, isso é a importância, irmãos, de vermos a necessidade do corpo. Deus se limitou o seu mover ao seu corpo. Ele podia fazer muitas coisas, mas na sua misericórdia, essa limitação que ele impôs para ele foi a nossa oportunidade de ser um com o Senhor e de participarmos do seu projeto, do seu mover. Senão não precisaríamos de nós. Mas para ter a sua expressão, lidar com o seu inimigo, ele escolheu usar-nos. E pela sua misericórdia, estamos aqui. Amém. Aleluia. Na mensagem anterior, o último algarismo romano, nos últimos pontos, ele fala que esse homem Deus, esse modelo de tomar Cristo como nossa pessoa para a igreja, como novo homem. Esse modelo é o próprio Senhor Jesus. Ele era um Deus completo e um homem perfeito. Quem quisesse tocar em Deus, quem quisesse ver Deus, como Filipe, mostra-nos o Pai. Ele falou, mas há tanto tempo estou convosco. Ele era o próprio Deus revelado, expresso. Deus era um mistério, mas Cristo revelava a Deus. Era um Deus completo. Tudo que ele fazia era a vontade do Pai. O comer dele era fazer a vontade do Pai. Ele não fazia nada de si mesmo, tudo era para o Pai. Ele era Deus completo e era um homem perfeito. Cheio de amor, cheio de riqueza, cheio de compaixão, né, José? É um homem muito humano. Às vezes nós vemos o Senhor como alguém muito espiritual. Ele era
espiritual, mas ele foi a pessoa mais humana nessa terra. Aleluia. Em 1 de Pedro 2, 21, ele fala: porque para isso fostes chamados, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos modelo para seguirdes os seus passos. Então aqui mostra que Cristo era um modelo para seguirmos os seus passos. Mas não como em seus passos que faria Jesus, não seguiu um modelo exterior. Mas qual era o princípio? Ele não fazia nada de si mesmo. Ele dependia do Pai. A pessoa dele era o próprio Pai. Esse era o modelo. Ó, Senhor. Aqui tem uma nota. Vou pegar do meio da nota do 2.1. No 21.2, quer dizer. Isso não se refere meramente a imitá-lo ou a imitar sua vida, mas a uma reprodução sua que vem do desfrute que temos dele como graça nos nossos sofrimentos. Então, o resultado disso, isso vem como resultado da pessoa dele que nós desfrutamos. De modo que ele mesmo, como o Espírito que em nós habita, com todas as riquezas da sua vida, se reproduz em nós, tornando-nos a reprodução da cópia escrita original, e não uma mera imitação sua, produzida, tomando como nosso modelo exterior. Então, isso é resultado de desfrutarmos do Senhor. Então, podemos ver que o Senhor era tal modelo. E quando lemos, os irmãos podem anotar, Filipenses 2, de 5 a 8. Depois, se puderem ler a nota 2 do versículo 5. Nós vamos perceber quem era essa pessoa. Que modelo maravilhoso de alguém que, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, assumindo a forma de escravo, vindo e obediente até a morte, e morte de cruz. Tudo que o Senhor realizou por nós. Que modelo maravilhoso, irmãos. Aí nós olhamos esse modelo e nós falamos, puxa, ficamos frustrados, porque ele era Deus e ele não tinha pecado. Então, fica fácil para ele. Poxa, quem sou eu? Cada um sabe. E se formos sinceros, saberemos que somos pecadores, escravos do pecado, né? Nós odiamos, não precisamos nem falar o que somos, né? Nosso ego é tão feio. Quando olhamos isso, aí nós também, de certa forma, justificamos. Então, ele é Deus, estou longe disso. Eu sou um pecador. Então, para mim, esquece, né? Não tem jeito para mim. Irmãos, aí o que nós fazemos? Senhor, escolhe outro. Me inclua fora dessa. Não dá para mim. Dá? Não dá para mim. Irmãos, não dá para nenhum de nós, em nós mesmos. E esse modelo do Senhor, que é o modelo, também está distante de nós. Mas o Senhor é muito misericordioso. Amém. Aleluia. Amém. Então o que ele faz? Na sua sabedoria, ele nos dá um modelo de alguém que é pecador, alguém que, vamos detalhar algumas coisas, algumas características dessa pessoa, e que é a pior pessoa que podia existir. Eu digo, na época dele foi o pior, e eu não sei se até hoje surgiu alguém como ele, como modelo de alguém que toma Cristo como sua pessoa. Isso, irmãos, nos encoraja, porque se tal pessoa pode ser transformada, todos nós podemos ser transformados. Então, essa noite, o que nos abre é um caminho cheio de esperança, né, que Deus fará tal obra em cada um de nós. Amém. Quando podemos pegar 1 Timóteo 1,16, vamos ver se eu abro aqui. Eu abri aqui. Mas anotem. Na verdade, é o primeiro versículo dos versículos em cima da leitura bíblica. Mas
Por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, Paulo, o principal, aqui é o principal dos pecadores, se você for ler o contexto, ele fala que ele era, o versículo 15, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele era o pior pecador, era o principal dos pecadores. Mas para que em mim, o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para que eu servisse de exemplo aos que crerão nele para a vida eterna. Então o Senhor tem o padrão do próprio Senhor Jesus, que vivia pelo Pai, mas ele também tem o padrão de um pecador, foi o principal pecador que vivia pelo Pai. E eu ainda, quando falo de Paulo, eu ainda me lembro bem das 14 epístolas de Paulo, tão ricas. Já se citou tantos versículos aqui, praticamente todos os versículos aqui na mensagem são de Paulo. A gente não tem percepção de quem foi Paulo. Mas nós fomos ler, irmãos, que antes de ser Paulo, ele era Saulo. Atos 7, 58, isso. Aqui fala do apedrejamento de Estevão. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo. Então ele estava ali consentindo com a morte de Estevão. Aí você vai para o versículo 1 do capítulo 8. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens devotos levaram Estevão para o sepultura e fizeram ali grande pranto sobre ele. Saulo, porém, versículo 3, assolava a igreja, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os à prisão. E depois de preso, eles iam ser julgados e Saulo votava pela morte deles. Irmãos, essa pessoa, esse homicida, como diz em João 8,44, Satanás é o homicida. Aqui, Saulo era um com Satanás, é um homem satânico. Ele assolava a igreja, entrando de casa em casa. Imagina você estar na sua casa com os irmãos reunidos, e de repente alguém invade a sua casa e arrasta você e todos para fora, para prender e matar. Esse homem, se ele aparecesse aqui, todo mundo ia correr. Ele tinha autorização para isso. Senhor. Capítulo 9, versículo 1 fala assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta e tal. Ponto aqui, irmãos, ele respirava ainda ameaças e morte. Qual a coisa que você mais faz na sua vida? Respirar. Não tem outra coisa na sua vida que você faça mais que respirar. A coisa que mais Saulo fazia na sua vida é respirar ameaças e morte. Irmãos, aleluia, que o nosso Deus é Deus. Amém. Se fôssemos Deus, seria diferente a história de Saulo. Aleluia. Então ele pegou carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Indo ele, aconteceu que, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Irmãos, quem de nós aqui é pior que Saulo? Posso afirmar, irmãos, nenhum de nós aqui é pior que Saulo.
Se o Senhor teve misericórdia de Saulo, o Senhor tem misericórdia de cada um de nós. Amém. Se o Senhor pode trabalhar sem Saulo, o Senhor pode trabalhar em cada um de nós. Amém. O ponto é que a luz brilhou para Saulo. Amém. E caindo por terra, vamos orar ao Senhor que a sua luz brilhe para nós. E quando essa luz brilhar, irmãos, precisamos cair por terra. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. Às vezes eu quero expor a nossa condição, mas nos é difícil aceitar o que somos. É difícil aceitar a luz do Senhor. Mas a nossa salvação está em receber a luz do Senhor. E essa luz vem, irmãos. E quando ela vem, ninguém pode ir contra essa luz. Mas devemos orar que o Senhor brilhe para cada um de nós. E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo percebeu que a voz que ele ouvia vinha do céu. E que ele me persegue. O que Saulo faz? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: sou Jesus, a quem tu persegues. Quem Saulo perseguia? Os que invocavam o nome do Senhor, os do caminho, os filhos de Deus, que o Senhor havia morrido por eles, regenerado. Mas quando o Senhor apareceu para ele, o Senhor falou: por que você está perseguindo esse, aquele ou aquele? O Senhor falou: porque me persegue. Irmãos, Paulo ganhou uma grande luz nesse dia. Cada um daqueles que ele perseguia era o próprio Senhor. Paulo viu o corpo de Cristo. Isso aqui mudou a vida de Paulo. Precisamos pedir ao Senhor para ver a realidade do seu corpo. Irmãos, quando lidamos com qualquer um dos filhos de Deus, nós estamos lidando com o corpo de Cristo. Estamos lidando com o próprio Senhor. E que o Senhor, Ele não é um Senhor que está lá e eu estou aqui. Mas o Senhor e cada um de nós somos um ser hoje. Somos uma só entidade. Somos o seu corpo. Já viu aquela história quando alguém vai te bater e você fala: você conhece o meu irmão mais velho? Né? O Senhor se tornou primogênito. Se alguém vem para cima de você, o inimigo vem para cima de você, você fala: eu vou chamar o meu irmão mais velho. Irmãos, ele hoje é o nosso irmão, é o nosso Senhor, é a nossa vida e quer se tornar a nossa pessoa. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não podemos contra a luz do Senhor. Essa pessoa, irmãos, pela misericórdia de Deus, se tornou um modelo de alguém que tomou Cristo como sua pessoa, vida, constituição e expressão. Paulo se tornou tal modelo. Quando lemos vários versículos, lembramos, Paulo fala, né, que para mim o viver é Cristo. Aí você compara com o que ele era, puxa, que mudança. Ele fala: sofro as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Eu me gastei e me deixarei gastar por causa de vós. Irmãos, às vezes nós temos esse desejo de ter uma mudança na nossa vida. A gente sai de uma conferência e fala: agora vai ser diferente. Como se por decreto eu pudesse assinar um termo e mudou. Não é assim. Paulo também falou: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Porque em nós tem duas vidas, mas só tem um viver. Por que vida eu estou vivendo? Que vida eu estou alimentando? A que vida eu estou subjugando a minha pessoa, o meu ser? Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, Paulo, o Senhor pode mudar tal pessoa. O Senhor fará tal obra em nós. Amém. A história de Paulo com Deus, isso, irmãos, nos encoraja e fortalece a nossa fé. Porque essa história
ocorrerá conosco. Não há nada em nós que resistirá à obra salvadora do Senhor. Quando o Senhor fala em Apocalipse, Apocalipse é um livro que ele fala do passado. Embora para nós é um livro do futuro, né? Os evangelhos já aconteceram, o Atos já aconteceu, os epístolas já aconteceram, mas Apocalipse vai acontecer. O Senhor fala do passado. Ele é Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Nós não somos Deus. Certas coisas nós não conseguimos entender. O irmão sempre me pergunta, como é que uma vaca preta come capim verde e dá leite branco? Pois é, não conseguimos entender nem isso. Mas por fé nós podemos ver o que o Senhor tem feito na vida de Paulo e na vida de muitos santos. E até na nossa história, nós já temos experiência de quanto o Senhor nos mudou. É inegável que o Senhor trabalhou algo dentro de nós até hoje, na medida daquilo que nós permitimos que Ele trabalhe. Então, irmãos, nada vai resistir a isso. E por fim, nós seremos iguais a Deus em vida e natureza. Não na sua deidade, mas em vida e natureza nós seremos iguais a Deus. Que será a nossa pessoa e seremos permeados da vida divina, da natureza divina, dos atributos divinos, expressaremos Deus pela eternidade. Quando eu era jovem, eu morava no Rio e eu gostava de ir à praia. Aí sexta-noite eu via a previsão do tempo. Aí vai fazer sol. Aí acordava preparado para ir para a praia, estava chovendo. Nunca acertava, não sei por que era tão difícil. Vai chover, a gente desistia, fazia um dia de sol. Mas hoje a previsão do tempo é algo tremendo. Eles falam quantos graus vai ser mínima, máxima e tal, daqui a 4, 5 dias. E funciona. Hoje as construtoras contratam essas empresas para saber se a obra deles vai poder executar a obra ou não, se vai chover ou não na área onde eles vão construir. Quer dizer, há uma precisão tremenda, né? Irmãos, nosso Deus tem a melhor previsão de todas. Ele fará tal obra em cada um de nós. Na previsão do tempo, Ele já viu cada um aqui, irmãos, que está aqui, como um membro vivo e ativo do seu corpo. Como alguém que expressará por toda a eternidade. A questão não é se Deus fará isso, mas quando Deus fará isso. Percebam, Deus não tem tempo. Não existe o tempo para Deus. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Mas para mim, há tempo. Para cada um de nós há tempo. Então, para Deus, Ele já viu a sua obra pronta. Mas para nós, depende do quanto nós nos abrimos ao Senhor. Se nessa era ou na próxima era no reino milenar. Deus fará tal obra. A questão é se nos abrimos ao Senhor hoje ou queremos que Ele faça essa obra, então, depois, no reino milenar. Devemos dar ao Senhor, irmãos, a oportunidade de que Ele faça hoje tal obra em nós, no tempo que nos resta. Ninguém sabe o tempo que lhe resta. Mas sabemos que isso aqui não se compara a 1000 anos. Isso tem um hino que fala de uma santa barganha. Por uma fração, tudo obter. Você apenas se consagra ao Senhor agora e você ganha o reino milenar. E não só você ganha o reino milenar, mas a sua vida agora é uma vida diferente. É uma vida de gozo e paz. Tem sofrimentos? Tem, mas os sofrimentos são porque não tomamos a cruz. Porque na cruz não tem sofrimento, tem morte. Sofremos porque achamos que perdemos algo. Mas aquilo que nós perdemos, na verdade, não tem valor nenhum. Paulo disse: considero tudo como perda, como refúgio, como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Possamos orar ao Senhor, nos abrindo ao Senhor, dando ao Senhor a oportunidade
de trabalhar o que Ele quer hoje em nós, de que Ele faça em nós tudo que Lhe apraz. Precisamos dar essa oportunidade ao Senhor. Que, irmãos, nessa terra, 7 bilhões de habitantes. Não é isso? Um pouco mais, né? Quem hoje, de todas as criaturas de Deus, está tendo essa oração? Às vezes nós olhamos e falamos assim, não, poxa, tem tantas pessoas muito melhores do que eu. E tem muitas pessoas melhores do que eu. Mas quem está nessa sala ouvindo essa palavra não são essas pessoas. Sou eu. Se sou eu, é misericórdia de Deus. Aleluia. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. Nunca ouço uma palavra pensando em outra pessoa. Ou então, quando é uma palavra assim mais dura, a minha esposa precisava ouvir essa palavra. Né? Ou aquele irmão. Irmãos, se nós ouvirmos a palavra, essa palavra é para cada um de nós. Precisamos aproveitar essa oportunidade. Desses 7 bilhões, a fração não dá nem para 0,0 que está tendo essa oportunidade. Precisamos agarrar, nós somos os privilegiados por ouvir tais palavras. Posso afirmar, irmãos, em toda essa terra, quase ninguém teve a oportunidade de ouvir tais palavras que nós estamos tendo. Talvez porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as desprezadas, as que não são. Né? Quando você se acha alguma coisa, é difícil você receber algo. Mas quando olhamos para nós mesmos, só misericórdia. Aleluia! Amém. Que é a misericórdia de Deus. Se estamos aqui, é misericórdia de Deus. Amém. Se vivemos até agora, tantas situações poderiam ter acontecido à nossa volta, foi misericórdia de Deus. Irmãos, tudo na nossa vida é misericórdia de Deus. Amém. Nós nem temos noção de quanto o Senhor nos livra. E coisa que Ele permite também é a sua misericórdia para trabalhar sem nós, para nos humilhar, porque somos às vezes muito duros. Precisamos do Senhor e da sua misericórdia. Então nós temos o privilégio, mas com o privilégio vem a responsabilidade. Se o meu corpo não saísse da minha casa, eu não estaria aqui hoje. Então nós temos, como o Gessé falou, nós temos a chave, né? Nós somos o carcereiro de Cristo. Cristo sai se eu permito que Ele saia. Se eu não permitir, eu estou limitando o Senhor. Por um lado, eu estou limitando o Senhor. Por outro lado, Deus não ficará limitado. Se eu não me abro ao Senhor, Ele busca outro que se abra a Ele. Então, irmãos, precisamos nos abrir ao Senhor. Amém. Não perder a oportunidade. Depois, na Nova Jerusalém, está tudo bem. Mas se não aproveitarmos hoje, nós perderemos o reino milenar. E o Senhor cumprirá aquilo que está no seu coração. Amém. O Senhor achará caminho. Paulo nos ensina a respeito da nossa pessoa em Romanos 9, 16. Eu vou ler aqui para os irmãos. Eu leio. Anotem só. Romanos 9, 16, 21 e de 23 a 26. Anotem esses versículos. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus mostrar misericórdia. Ou não tem o oleiro autoridade sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória, os quais somos nós. Depois, irmãos, leiam, não vou ler todo o texto, até o 25. Mas, irmãos, 2 palavras aqui. Vasos de misericórdia. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez vasos de misericórdia. Atos 9:15.
Opa. 9:15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis e os filhos de Israel. Essa nota aqui é tão rica, não sei se vai dar para ler. Vou deixar o finalzinho aqui. Quão excelente e glorioso é o fato de o Senhor aperfeiçoar dessa maneira os seus vasos escolhidos. Mas nós somos vasos escolhidos. Fomos escolhidos pelo Senhor como vasos de misericórdia. Isso é tremendo, irmãos. Isso é. Às vezes nós já costumamos ouvir palavras. E nós simplesmente tratamos aquilo como algo muito simples. Não percebemos a profundidade que tem, a riqueza que tem nessas palavras. Nós somos vasos escolhidos por Deus, para serem enchidos do próprio Senhor. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Existe um tesouro em cada um de nós. Um tesouro. Mas esse vaso é um vaso de barro. A beleza não está no vaso, está no tesouro. Às vezes nós gostamos, investimos muito no nosso vaso, né? Não vou expor minha família. Nós temos um casamento, as irmãs demoram para se arrumar. O vaso tem que estar muito bonito, né? E os irmãos têm outras vaidades com o seu vaso. Gostam de ter músculos, né? Nós gastamos horas nisso, todos os dias, muito tempo. E é muito bom cuidarmos adequadamente desse vaso para o Senhor. Mas o que nós queremos, às vezes, é mostrar a beleza do vaso. Mas a beleza não está no vaso. A beleza está no tesouro que está dentro desse vaso. Esse Cristo que habita no nosso interior. Ele é que é belo. Então precisamos perceber que algo precisa ser dado mais tempo, mais atenção do que o próprio vaso. Cuidemos desse vaso. Mas isso não pode extrapolar aquilo que é mais valioso. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em Gênesis, quando o Senhor formou o homem, ali aquele verbo significa um oleiro trabalhando um vaso, fazendo um vaso. Esse é um verbo no hebraico. É um oleiro fazendo um vaso, formando um vaso. Então o ser humano, ele foi criado como vaso. E Adão, sabe o que significa Adão? Barro vermelho. Então o homem foi criado como um vaso. Cada um de nós aqui é um vaso. E vaso foi feito para conter algo. Hoje, o que acontece? Nosso vaso está cheio de tantas coisas que não é o próprio Senhor. Nosso vaso não está vazio. Ele está cheio. Mas está cheio daquilo pelo qual não foi feito para isso. Você pega uma garrafa de coca e coloca Fanta, alguém vê e fala assim, está errado isso aqui. Está no lugar errado, porque aqui é outro produto. Nós devíamos olhar para cada um de nós e falar assim, tem algo errado aqui. Eu não fui feito para isso. Eu fui feito para conter o Senhor. Amém. Então precisamos perceber que nós somos vasos. Irmãos, o que nós esperamos numa conferência? Quando eu vi isso aqui, eu fiquei muito tocado, porque eu vou para uma conferência, para um treinamento, esperando saber coisas para fazer coisas. Então vou anotar o que tem de novo. Ou quero uma nova palavra, né? Essa conferência está sendo repetida, mas qual é o nosso primeiro sentimento? Nossa, essa eu já ouvi. Eu quero uma coisa nova, que eu quero aprender para começar a praticar algo novo.
nós queremos saber para fazer. Isso atrapalha o Senhor. Porque o Senhor, Ele só quer saber se estamos abertos a Ele. Vasos abertos. O irmão Lee, depois de conhecer e de estudar muito as 14 epístolas de Paulo, ele resumiu as epístolas de Paulo em 2 palavras. É difícil, né? São 14 livros, né? Tem estudos de vida com volumes e volumes, mas ele resumiu em 2 palavras. O que era aquilo ali? Ele resumiu em vasos abertos. O segredo de Paulo era um vaso aberto. Quer ter a experiência de Paulo? Seja um vaso aberto. Irmãos, vaso aberto. Aleluia. Amém. Então, a nossa oração deve ser: Senhor, abro o meu coração a Ti. Faz o que o Senhor quer fazer. E não eu decido o que eu quero fazer para Deus. Faz o que o Senhor quer fazer. Irmãos, precisamos orar isso hoje. Agora mesmo, repetindo essas palavras: Senhor, faz o que o Senhor quer fazer. Toca o que o Senhor quer tocar. Tem muitas coisas em nós que o Senhor quer tocar, mas nós não permitimos, nós escondemos do Senhor. O Senhor vem. Permitamos o Senhor tocar o que Ele quer tocar. Transmitir o que Ele quer transmitir. Ver o que o Senhor quer que eu veja. Que bênção, irmãos, estarmos abertos ao Senhor. Aqui nós temos um copo. E aqui temos outro copo. Esse copo está aberto e cheio d'água. Esse copo está aberto, vazio e limpo. Isso parece algo muito positivo. E devemos ser um copo aberto, vazio e limpo. Mas o que acontece é que a boca desse copo está para baixo. E aí, a água vem. Nós vamos para uma conferência, vamos para uma reunião, e a água vem. E a água, então, começa a cair. Então, quando ouvimos o falar, quando cantamos os hinos, quando oramos, vem água, vem suprimento. A água bate aqui, e o copo sente a água, percebe o frescor da água, né? Toda a experiência da água passa pelo copo, mas quando acaba a reunião, o copo está vazio. Nós vamos para a reunião para saber e fazer. Não vamos à reunião para nos abrir ao Senhor. O Senhor toca o que o Senhor quer tocar. E essas coisas, irmãos, aqui nos impedem de tocar o Senhor. Nós vamos orar: Senhor, eu não quero saber e fazer, eu quero me abrir, trabalha-te em mim. Irmãos, precisamos virar o nosso copo. O Senhor me encha, Senhor. Irmãos, a minha percepção, e eu louvo ao Senhor por estar falando essa palavra, que ao falar eu sou o primeiro a ouvir. Eu tive que ouvir antes. Senhor, zera tudo. Zera, apaga. Não importa tudo que você fez, positivo ou negativo, deixando as coisas que para trás ficam. Deixa tudo. Se você é alguém responsável na igreja, se não é, ou isso, aquilo, esqueça, irmãos. Seja apenas um vaso aberto. Se o Senhor quer, então, que você tome a liderança, Ele que vai fazer. Ele é o líder. Às vezes, para a igreja, meio dos irmãos tem uma briga. Se alguém quer ser o líder, amém, isso é com o Senhor. A igreja é do Senhor. Quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo? Irmãos, esqueçam isso. Vamos nos abrir ao Senhor. O Senhor fará a obra em cada um de nós, como fez com Paulo. Que bênção, irmãos, é isso, irmãos. Cada um de nós está num estágio diferente aqui. Não estamos no mesmo estágio. Gessé tem mais de 40 anos. Tem mais tempo na vida da igreja que muitos aqui têm de idade. Então, ele está num estágio, o outro em outro estágio, tem uma criancinha ali, tem um adolescente, tem um idoso.
Mas não importa. Estamos aqui hoje. E aí, nesse estágio diferente, nós tememos nos abrir ao Senhor. Nós temos medo de perder algo. Nós temos medo de... Quando você vai provar uma comida que você não conhece, né, o que você faz? Alguém vai te servir, você não... Põe um pouquinho. Né? Um pouquinho, porque pode ser que eu não goste. Então você não quer deixar a comida, mas põe um pouquinho. Então, aqui é o seguinte... Nós vamos bem devagar com o Senhor. Né? Essa é a nossa experiência. E o Senhor não tem esse desespero de empurrar algo para nós. Ele é muito amoroso. Então, você se abre um pouquinho para o Senhor. Aí o que o Senhor diz? Tá bom. Um pouquinho tá bom. Aí o Senhor começa a se dispensar para você. Se você só se abrir um pouquinho, como o Cântico dos Cânticos, quando a amada abriu uma fresta na porta, ele enfiou a mão, mas ele não arrombou a porta. Se ela abrir a porta, ele entra totalmente. Se você apenas se abrir um pouquinho para o Senhor, ele vai entrar um pouquinho. E aí o que vai acontecer? Você vai perceber que algo de amor, vida, luz, satisfação entrou em você. De compaixão, de misericórdia, de graça, entrou em você. Aí você, opa, né? Quando você prova aquela comida, você fala, ô garçom, um pouquinho mais. Né? Então, quando você toca nisso, quando você se abre um pouquinho para o Senhor, você vai tocar em tudo isso. Aí você fala, Senhor, seguinte, eu vou me abrir um pouquinho mais. Comece assim, irmãos. Comece assim. Se você tem medo ainda, abra um pouquinho para o Senhor. E assim, irmãos, a nossa fé aumenta pouco a pouco. Não importa a nossa idade. Enquanto respiramos, há tempo. Quer você tenha 10 anos, 20, 40, 60, 80 anos, o Espírito é 7 vezes intensificado. E a maneira do Senhor avaliar é diferente da nossa maneira de avaliar. Ele sabe a oportunidade que cada um teve e o quanto cada um se abriu para ele. Não meça realizações suas ou de outros. Se abra ao Senhor enquanto há tempo. Enquanto respiramos, esse é o tempo. Não importa o passado. Se abra ao Senhor a partir de agora. Esse pouquinho, um pouquinho mais, e um pouquinho mais. E aí, irmãos, esse é o pano de fundo que levou Paulo a viver tal vida. Um vaso aberto. E aí, então, nós entramos agora nesses 9 pontos do esboço. Ok? Amém. Ó Senhor, misericórdia. O rogai de Romanos 1. Deus se agradou em revelar seu Filho em mim. Irmãos, Deus se agradou em revelar seu Filho em mim, e não o seu Filho para mim. As palavras são muito importantes, e a Bíblia ela é muito econômica. Ela não tem palavra desnecessária nela. Não tem palavra que você pode desprezar nela. E cada palavra tem um significado, nós precisamos compreender o significado de cada palavra. Deus, Criador desse universo, quer revelar o seu Filho em você. Ele não fala em nós, é muito pessoal, ele fala em mim. Está falando isso para cada um de nós. O 1 fala assim, o A, revelar seu Filho dá prazer a Deus. Nada é mais agradável a Deus que desvelar a pessoa viva do seu Filho a nós. Essa percepção, irmãos, tem que mudar a nossa vida. Temos que ter uma reação como oração simples. Desvenda o Filho de Deus em mim. Paulo viu isso. Nós precisamos ver isso. Precisamos ser levados a um estado no qual estamos cheios da revelação do Filho de Deus. E por meio disso,
nos tornamos uma nova criação com Cristo vivendo em nós. Quanto mais revelação, mais Cristo. Irmãos, esse aqui, se nós ganharmos revelação do Senhor, ganharmos mais de Cristo, chegará a um ponto que a pessoa de Cristo será mais real em nós do que nós mesmos. Isso é tremendo. Ele, como pessoa, será mais real em mim do que minha própria pessoa. Aleluia. Então, assim a experiência de Paulo avança. Se você, Atos 28, 9, eu não vou ler, irmãos, tem uma nota. O capítulo 28 todo, quando Paulo foi, aquele barco naufragou, foi para ele e tal. O fim, a situação de Paulo dominou toda aquela situação ali. E ali mostra que era Jesus vivendo novamente na terra. As pessoas perceberam que era Deus vivendo naquele homem. Paulo chegou a esse ponto. Atos 9, 8 e 9, Paulo era um assassino. Atos 28, 9, Paulo era Deus vivendo novamente nessa terra. A nota é tremenda, irmãos. É tremendo isso. Isso o Senhor está querendo fazer em cada um de nós. Então Paulo avançou na sua experiência. Aí o 2 fala: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse ponto que já foi um pouco trabalhado na mensagem anterior, eu vou avançar por causa do tempo, mas isso aqui é tremendo, irmão. Isso é tremendo. Paulo não disse que a vida de Cristo vivia nele, embora a vida de Cristo vivesse nele, mas que Cristo, a pessoa viva, vivia nele. Amém. Anotem também 2 Coríntios 5, 15 e 17, são elementos. B. A economia de Deus é que o eu seja crucificado na morte de Cristo, que Cristo viva em nós em sua ressurreição. O 3. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Paulo sofreu para gerar nos filhos de Deus aquilo que foi gerado nele. Aquele que antes matava os irmãos, ele sofre por amor aos irmãos. Quem pode isso, irmãos? Só Deus pode mudar tal pessoa, só sendo um vaso aberto. Nada aqui, irmãos, é como uma lei ou como uma religião, mas isso tudo é algo muito espontâneo pela vida e a pessoa do Senhor em cada um de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ter Cristo formado em nós é ter Cristo crescido em nós de maneira plena. Isso aqui, irmãos, é chegar à maturidade. Nós precisamos amadurecer, não apenas para estarmos com o Senhor, mas nós precisamos amadurecer para cooperar com o Senhor, nos tornando um modelo para o rebanho de Deus. Então, por um lado, nós precisamos crescer e amadurecer para estarmos com o Senhor. Mas isso pode acontecer muito lá na frente da nossa vida. Mas nós precisamos nos tornar um modelo para o rebanho de Deus hoje, para cooperar com o Senhor, para ser um com o coração do Senhor. O Senhor precisa nessa terra de um coração que replique o seu coração, que reflita o seu coração. E não apenas nos preocupando, nesse passo eu chego lá. Mas enquanto o Senhor poder contar comigo hoje, possamos ser aqueles que dão ao Senhor tal satisfação. Cristo nasceu em nós. Agora, B, Ele está vivendo em nós. Uma semente foi semeada em nós, em nossa vida cristã, e será formada em nós, em nossa maturidade. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ser batizado é ser imerso na realidade da pessoa de Cristo. Ser batizado é ser imerso na realidade da pessoa de Cristo. Lembre-se, irmãos, estamos falando de algo real.
temos que vestir o Cristo pneumático como nossa veste. Significa que, como nossa pessoa, Cristo não é somente nosso ser interior, mas também nossa expressão exterior. Então, o que o Senhor faz no nosso interior resulta numa expressão exterior. Não apenas, Cristo está plenamente no meu ser interior, mas o meu ser exterior não muda em nada. Então, o Senhor não está. A expressão exterior denota o quanto desse Cristo está no nosso interior. E aqui, nós temos as passagens de Lucas 15 e de Mateus 22, mostram as duas vestes. Lucas 15, para estar com o pai, o filho pródigo, o Senhor mandou trazer uma veste para ele. Porque aquela veste, o Senhor já cumpriu por nós. A justiça de Deus nos trouxe aquela veste. Mas em Mateus 22, quando tem as bodas, que as pessoas foram convidadas, quem não estava com as vestes nupciais, tinham que ser retirados daquela festa. A festa são as bodas do Cordeiro de 1000 anos. Aí Apocalipse 19 fala sobre isso, de 7 a 9. Ali, para estarmos na boda de Cristo, nós temos uma outra veste, uma veste nupcial, que é visto pelas pessoas. E fala do linho fino, são os atos de justiça dos santos. Também em Salmo nós temos que a bordadura de ouro, né? Que a veste é bordada, as agulhadas de ouro iam bordando uma veste em você. Então nós precisamos ter o Senhor no nosso interior, e essa vida ela precisa crescer até o ponto de que no nosso ser exterior algo é expressado do Senhor. Então, para a salvação, nós já ganhamos a veste, como filho pródigo. Mas para o reino, nós precisamos nos revestir dessa pessoa. E aí, essa veste, ela é traduzida nos nossos atos de justiça. Em Apocalipse, essa noiva, ela si mesma se ataviou. Para a salvação, não precisa o nosso esforço, apenas cremos no Senhor. Mas para as bodas, nós precisamos trabalhar a si mesmo. A noiva a si mesmo se ataviou, adornada, embelezada para o noivo. Ela se preparou para o noivo. Então, como a noiva do Senhor, nós precisamos nos trabalhar, deixar que o Senhor trabalhe todo o nosso ser, para que possamos estar nas bodas do Cordeiro. Uma noiva não vai sem veste nupcial para o casamento. Ela precisa estar trajada de maneira adequada. Amém. 5. Para que Cristo habite em vosso coração pela fé. Irmãos, nós precisamos perceber o que é pela fé. Às vezes, muitas das vezes, não podemos sentir o que está acontecendo. E nós gostamos de coisas que nos dão um calafrio, né? Tem uma coisa assim, ou então olhar coisas visíveis aos nossos olhos. Mas a fé não depende do que vemos. As coisas que vemos são temporais, mas as que não vemos são eternas. Por outro lado, Deus de fato nos mostrará. Não devemos ser aqueles que vivem pelas suas emoções ou pelas suas lembranças. O jovem, ele é muito emotivo. Ele depende de emoção para se mover. Os mais velhos vivem da lembrança. Mas é assim que fazia. Não, nós precisamos viver pela fé. Amém. Nem pelo que sentimos, nem pelo que lembramos, nem pelo que vemos, mas pelo que a palavra de Deus nos mostra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se Deus falou, Deus falou. Amém. Então aqui Cristo habite em nosso coração pela fé. Cristo está fazendo uma morada no nosso coração. E como aquele que mora no nosso coração, Ele vai redecorar tudo. Ele vai fazer tudo como lhe apraz. Quanto mais base nós damos a Ele, mais profundo é a nossa paz. Ele quer trabalhar no nosso ser. Quando abrimos ao Senhor,
abrimos a nossa casa. Quando você fala para alguém, sinta-se em casa, né? Você recebe alguém, mas se ele vai abrir a sua geladeira, vai entrar no seu quarto, você fala, opa, peraí, onde você está indo? Eu falei, sinta-se em casa, mas é só uma figura de linguagem. Fica aqui na sala, sentadinho aqui, porque não tem essa liberdade. E às vezes é isso que fazemos com o Senhor. Senhor, fique à vontade, mas não mexa em nada, não toque em nada, não saia daí. Então ele entrou dentro do nosso ser, mas ele está restrito, ele está limitado. E ele quer se expandir em nós, ele quer crescer, ele quer redecorar, ele quer mudar nossos valores, ele quer nos dar um outro sentido. E nós deixamos ele entrar. Agora que entrou, fechamos, fica aí, eu já tenho Deus, eu tenho a vida, mas eu não tenho a pessoa. Ele não pode viver em mim. Deus Pai está exercendo sua autoridade mediante Deus Filho para nos fortalecer no homem interior, para que Deus Filho habite no recôndito do nosso coração. Esse é o desejo de Deus, entrar no nosso ser interior e redecorar todo o nosso ser interior. Vamos, abramos-nos ao Senhor. Precisamos aprender a exercitar o nosso espírito, para tocar no Senhor, deixar que Ele faça. B, se permitirmos que Cristo tenha todos os cômodos dentro de nós, se lhe dermos o pleno direito e a plena liberdade de fazer tudo o que Ele quer dentro de nós, então nosso coração se tornará sua habitação. Só assim nosso coração se tornará sua habitação. Mas Paulo, o que Paulo fala, né? Para que Cristo habite em vosso coração. Isso habitava no coração de Paulo, porque Paulo era um vaso aberto. Precisamos permitir isso ao Senhor. Irmãos, se nós orarmos ao Senhor dizendo que queremos, não que conseguimos isso, mas se nós apenas orarmos ao Senhor dizendo que queremos que Ele seja capaz de entrar no mais íntimo do nosso ser e tomar o nosso ser, nosso coração, Senhor, seja capaz de fazer isso, porque eu não consigo. Mas se eu orar ao Senhor, Ele é fiel. Ele não vai fazer isso se nós não orarmos a Ele. Mas se orarmos, é como se tivéssemos dado a senha para Ele entrar e acessar o nosso coração. Ele fará isso em cada um de nós. Ele é fiel. De maneira prática, no sentido prático, é isso que Deus precisa. Deus precisa da nossa oração. Precisamos aprender a orar ao Senhor em cada palavra que ouvimos, dando Ele oportunidade de fazer aquilo que Ele quer na nossa pessoa. E pode ser que daqui uma semana eu esqueça essa oração. Ou daqui um mês. Eu tento ver minha vida do jeito que eu vivia antes. Mas eu tenho certeza, podemos esquecer, mas Deus não esquece. E se nós demos a senha para Ele, essa senha você não muda mais. Ele vai acessar. Então, ore ao Senhor. Dê esse passo de fé. Dê essa chance ao Senhor. E ore a Ele, se abrindo a Ele, pedindo que Ele seja capaz de trabalhar, de entrar no nosso ser. E Ele fará tal obra. Mas Deus, como nós vimos, isso é um pouquinho. Ele sabe fazer. Ele tem habilidade. Ele tem amor. Ele tem toda a maneira adequada de fazer isso. Ele não vai nos violentar, pelo contrário. Você só vai tendo sensação de frescor, de gozo, de vida, de paz. Amém. Pois Deus é minha testemunha, 6, de como tenho saudade de todos vós no entranhável afeto de Cristo Jesus. Aqui, remota Filipenses 1:8, mas também tem Filemão, versículo 8. Paulo é aquele que todos podiam testemunhar de como Paulo tinha saudade de todos no entranhável. Já você falou o que é o entranhável? É a parte mais
íntima, mais profunda do ser dele, o âmago do seu ser, a sua essência. Ele tinha saudade dos santos, no seu mais profundo do seu ser. Poxa, que sentimento. E quando em Filemão 8, como Paulo se preocupou com aquele que era um escravo, que era um fugitivo. Mas ali você vê tal pessoa, cheio de amor, compaixão, bondade, tolerância, entendimento. Irmãos, tudo isso que nós vemos em Paulo é o Senhor. O mesmo Senhor que está em nós. O mesmo Senhor que quer realizar tal obra em nós, a ponto de que o nosso ser tenha tal apreço por cada santo. Temos saudade dos irmãos. Nossa. Quando Cristo é nossa pessoa, Ele reconstitui os nossos sentimentos mais delicados, ternos, com relação aos santos. Às vezes nós queremos amar um irmão, alguém, tem um limite, né? Mas que chega sempre um limite. Mas, irmãos, quando Cristo se torna a nossa pessoa, Ele reconstitui tudo isso em nós. De maneira espontânea, esse é o seu sentimento. Porque esse é o sentimento de Cristo. E Cristo é a sua pessoa. Então, eu não preciso fazer nada. A minha pessoa ama os irmãos. Tenho saudade dos santos. Você, quem tem experiência de viajar, você vai, às vezes, para outros lugares distantes, ou, às vezes, até para um outro país. Você chega lá, você encontra um irmão, você nunca viu, mas você percebe que você está em casa e você já ama, como parece que vocês viveram junto a vida inteira. O que é isso? Isso é um pouco desse Cristo que está habitando nosso ser. Amém. Nos tornando o mesmo que Ele é. Colossenses 3, 10 a 13, fala: revestimos de novo homem, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Irmão, perdoando-vos mutuamente. Todas essas situações que nos expõem, elas são para expor o quanto ainda precisamos do Senhor. Não são para expor, para nós então tomarmos uma medida e vamos tomar uma atitude diferente, mas para expor que ainda precisamos do Senhor. Amanhã teremos a mesa do Senhor. Teremos aqui? A mesa do Senhor. Será que podemos vir para a mesa em que você tem o símbolo do sangue e o corpo de Cristo? Estamos divididos com algum irmão? Se estamos divididos com algum irmão, o corpo está dividido. Isso não é uma brincadeira. Não vamos à mesa brincando de tomar uma ceia e de tomar comer um pedaço de pão e tudo bem, não. Aquilo é apenas um símbolo, mas a realidade é profunda. Nós somos membros do mesmo corpo. Precisamos perdoar uns aos outros mutuamente. Será que a nossa consciência vai estar tranquila amanhã? De vir para a mesa e nós temos problema com algum irmão ainda? Nós precisamos, hoje à noite ainda, irmãos, diante do Senhor, pedir perdão ao Senhor e que nos encha de perdão pelo irmão. E também, se ofendemos alguém, e se possível, procurar essa pessoa e nos reconciliar com ele. Senão a realidade da mesa é apenas, não tem realidade, é apenas um símbolo, não é um ritual vazio. Irmãos, se temos algum problema, isso precisa ser resolvido. Não podemos dormir com esse problema. Quando tomamos tal atitude, isso é um sinal, irmãos, nós estamos começando a viver nessa realidade, que Cristo é a minha pessoa. Paulo não vivia em seu ser interior natural, ele vivia uma vida no entranhável afeto de Cristo. Experimentava Cristo em seu entranhável afeto e era um com Cristo em seu entranhável afeto. B. Paulo não mantinha seu entranhável afeto, mas tomava o entranhável afeto de Cristo como seu. O ser interior de Paulo foi reconstituído com o entranhável afeto de Cristo. 7. Tende em vós esta maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus. Como ele pensava? Ele não se apegou, o próprio Senhor não se apegou ao fato de ser Deus. E Paulo tinha a mesma mente de Cristo. Como agimos hoje, irmãos? Como é que nós pensamos? Às vezes pensamos de nós
sobre nós mais do que devemos. Ó Senhor, amanhã nós vamos ver um pouco sobre a mente de Cristo, então vou deixar esse ponto. Ter a maneira de pensar de Cristo é tomá-lo como nossa pessoa, negando nossa mente natural e tomando sua mente. Se planejamos tomar Cristo como nossa pessoa, devemos estar dispostos a negar nossa mente e tê-la substituída pela mente de Cristo. Aqui você não vai ficar como um demente, irmão. Não é isso. Amanhã eu acho que vai ser mais, né, José? Explicado. Romanos 12, de 10 a 20, também falam um pouco disso. Os irmãos anotem. 8. Pois também o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, foi por causa de vós, na pessoa de Cristo. Paulo vivia Cristo no contato mais próximo e mais íntimo com ele, agindo segundo o índice dos seus olhos. Isso aqui, essa figura, todos nós temos a experiência, principalmente os casados, mas às vezes os que têm pais também, os que não são casados, mas às vezes estamos fazendo algo e o nosso pai olha para nós assim, você já sabe que tem alguma coisa errada, né? E quando eu começo certos assuntos, a minha esposa olha para mim, aí eu corto o assunto, porque eu sei que ela não quer que eu continue aquele assunto. E aí a pessoa, mas o que você está falando? Eu falei, esquece. Porque eu olhei no índice dos olhos dela e ela me transmitiu um sentimento. Você vai voltar a fazer as mesmas brincadeiras? Opa, amém, obrigado. Então, Paulo era alguém assim. Ele não agia segundo ele mesmo, mas quando ele ia olhar para alguém, quando ele ia perdoar alguém, ele olhava no índice de Cristo. Ou seja, ele olhava nos olhos e como Cristo está olhando para aquele irmão. É como se o Arnaldo tem algum problema com Israel. O que ele faz? Ele olha, vamos supor que eu seja Cristo. Ele olha em mim e ele vai ver como eu estou olhando para Israel. E como o Senhor nos olha? O Senhor nos olha cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de perdão. Então, quando o Arnaldo olha, ele pode estar assim, mas ele olha para Cristo e fala, uau, tão amável Israel. Quando iam amaldiçoar o povo de Israel, né, Balaão, ele ia amaldiçoar, ele era pago para isso. Quando ele chegava lá, ele abençoava o povo. Por quê? Porque era o Senhor. Então nós precisamos aprender a olhar no índice do Senhor antes de agirmos com qualquer santo. Como membro do corpo, um membro não se relaciona com o outro direto, você sabia? Eu estou aqui conectando meus dedos, né? Mas quem está dando essa ordem é a cabeça. Todo comando sai desse membro, vai para a cabeça, vem para esse membro e volta. Tudo é via cabeça. É assim que funciona o corpo humano. Nós pensamos que o corpo sustenta a cabeça. Se você cortar a cabeça, o corpo cai. A cabeça sustenta o corpo. A cabeça comanda o corpo. Então, nós não temos um relacionamento direto. Parece frio isso. Nós não temos um relacionamento direto com ninguém. Nosso relacionamento é via cabeça. Se torna o melhor relacionamento que existe. B, vamos ler juntos, irmãos. Paulo era alguém que era um com Cristo, cheio de Cristo, saturado de Cristo. Era alguém que estava quebrantado e até mesmo terminado em sua vida natural, amaciado e flexível em sua vontade, carinhoso, contudo restringido em sua emoção, atencioso e sóbrio em sua mente, e puro e genuíno em seu espírito, para com os crentes, para o benefício deles. Isso aqui é lição de casa. Ler com oração esse ponto B. Paulo era alguém que era um com Cristo, cheio de Cristo, saturado com Cristo. Era alguém que estava quebrantado. Eu estou muito inteiro ainda. Estou muito firme em mim mesmo. E até mesmo terminado em sua vida natural. Eu não estou terminado em minha vida natural. Ele era amaciado e flexível em sua vontade. A minha vontade é muito forte, muito determinada. Carinhoso, contudo restringido em sua emoção. Ele não era um desequilibrado emocionalmente. Atencioso e sóbrio em sua mente. Puro e genuíno em seu espírito, para com os crentes, para o benefício deles. 9. A fim de que a justa exigência da lei
A lei tem uma justa exigência, né? Precisamos cumprir a lei? Se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui, esse cumprimento da lei é espontâneo pela pessoa que está em nós. Não é que precisamos, qual é a lei, que vamos seguir a lei, isso, aquilo. Mas a vida dele ama as pessoas. Simplesmente ama. Ama a Deus, ama o próximo. Isso é ele. Ele é a lei. No aspecto prático, tomar Cristo como nossa pessoa é ter nosso ser totalmente segundo o Espírito mesclado. Irmãos, a nossa mente precisa ser alcançada e ela precisa estar sobre uma outra base. Isso é que nós precisamos de uma renovação da nossa mente. Ela está sobre uma base de todo o nosso background, toda a nossa história de vida, tudo que nós construímos, nós agimos pela nossa mente. Nós não somos pessoas que não têm uma razão, mas a nossa razão, a nossa base, ela tem que estar sobre um outro fundamento hoje. Isso muda radicalmente como nós pensamos. Isso encoraja os irmãos, nós estamos encorajando os santos a lerem o estudo vida de Hebreus. Que todos os santos no Brasil possam ler o estudo vida de Hebreus. E ele fala de cruzar rios. Hebreu significa um cruzador de rios. Você tem que todo dia mudar, você está de um lado, você tem que ir para um outro lado. Precisamos aprender essa experiência. Para renovar nossa mente, nós precisamos cruzar rios. Encoraje os santos que entrem no estudo vida de Hebreus. Amém. Em nossa vida diária, não devemos ter nosso ser segundo o ensinamento, sentimento, conceito ou circunstâncias, mas segundo o Espírito mesclado, tomando Cristo como nossa pessoa para o único novo homem. Vivemos segundo o Espírito mesclado, essa é a nossa realidade, irmãos. Assim foi Paulo. Oremos para que o Senhor faça em nós, em Cristo para o novo homem. Faça isso em nós, em Cristo, para o novo homem. Irmãos, o Senhor fará isso. Espero que Ele faça isso nessa era. Se formos, usarmos a chave e abrirmos o nosso vaso, Senhor. Precisamos perceber que existe para essa energia chegar aqui, tem uma usina muito poderosa gerando essa energia. Muita energia nessa usina. Está chegando em todas as casas. Você precisa acender um interruptor. Hoje o Gessé quis ligar o ar-condicionado e ficava ali e não ligava porque estava desligado a chave. Ou seja, em cada um de nós tem esse Senhor que é essa grande usina, cheio de vida, cheio de amor, cheio de luz, cheio de coisa, dispensando para nós. Mas o nosso espírito está amortecido. Nós precisamos exercitar o nosso espírito, que é ligar o interruptor. Não tente virar um ventilador com a vareta, né? Você vai ficar ali para fazer vento. Isso é você tentar no seu ser natural produzir vento. Você só precisa conectar na tomada. Nosso espírito está mesclado com o Espírito de Deus. Nós precisamos dar liberdade ao Senhor de avançar em cada um de nós.